Fala, família Novo Som, como estão? Família, eu quero começar hoje lendo com vocês aqui Salmos 91. Quero te convidar a anotar essa mensagem. Essa vai ser a nossa última conversa dessa temporada. Eu quero ir bem profundo, eu quero concluir com grande estilo, e eu sei que Deus vai ministrar no seu coração. Então eu quero te convidar hoje a anotar. Anota aí no seu celular, anota aí no seu bloquinho de notas aquilo que a gente vai conversar, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração hoje. Amém? Vamos ler aqui Salmos 91, a partir do versículo 1. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Pai, essa é a sua palavra, nós acreditamos nela, nós acreditamos no que a Bíblia diz, nós temos como verdade a Bíblia. Que tudo seja mentira, tudo seja engano, que tudo seja errado e a Tua palavra a verdade. Pai, que o Seu Espírito de sabedoria e de revelação venha nos trazer o pleno entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, venha nos revelar aquilo que o Senhor já nos conquistou, aquilo que o Senhor já fez de nós através da Sua palavra. Que a Sua palavra venha trazer divisão entre aquilo que é humano, entre aquilo que é natural, entre aquilo que é da mente, aquilo que é da vontade, aquilo que é alma e aquilo que é espírito, aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor criou. Pai, que o Senhor venha nos trazer revelação das Suas verdades nessa noite e nos direcionar segundo a Tua vontade, segundo o propósito eterno que o Senhor definiu a nós. No nome de Jesus, tenha liberdade para ministrar nos nossos corações essa noite, que todo conceito, toda religiosidade venha cair por terra, venha ser desmascarada, venha ruir diante do Teu poder, diante da verdade do Espírito Santo. No nome de Jesus, nós te agradecemos, porque antes de pedirmos qualquer coisa, o Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Gente, eu tenho pensado muito sobre isso. Desde mais ou menos o meio dessa temporada Guerra é Tempo de Paz. Esse período foi e ainda tem sido bem complexo e você vê coisas, você lê coisas, você escuta coisas, até daqueles que são filhos. E se você se basear por isso, você começa a desconfiar do que você crê e você passa a desconfiar da Bíblia e talvez você comece a desconfiar até de Deus. E aí a gente cai naquela besteira de: poxa, até que ponto eu posso confiar em Deus? Até que ponto eu posso acreditar que eu não vou ser atingido por nada? Até que ponto eu posso acreditar que praga alguma vai chegar na minha casa? Principalmente quando eu olho para o meu redor e aparentemente já chegou. Então eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Essa vai ser a nossa última conversa, como eu disse, nessa temporada Guerra Tempo de Paz. A gente vai encerrar ela aqui. Mas eu quero concluir isso da melhor forma possível. Por isso o tema da nossa conversa hoje vai ser protegidos por Deus. Cara, todo mundo na face da terra já ouviu falar de Salmos 91. Eu acho que ele só perde assim para Salmos 23. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Cara, a sombra do Onipotente descansa. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que um dos sinais daqueles que estão escondidos à sombra do Onipotente, daqueles que são protegidos por Deus, é uma posição de descanso. Filipenses 4, versículo 6 diz: não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração grato, com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, que vai além de todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês
estão unidos com Cristo Jesus. Família, alguém que independentemente da situação se encontra descansado, é alguém que entendeu debaixo da asa de quem ele está. Para esses, Paulo ele está falando aqui em Filipenses que não precisam ficar preocupados, porque podem pedir tudo o que precisam com o coração grato e vão receber. E por esse motivo eles podem viver em paz. Alguém que está escondido debaixo das asas do Pai é alguém que sempre está em descanso. Cara, eu não sei o que vem na sua cabeça quando eu falo descanso, mas descanso é muito mais do que sono, é muito mais do que dormir, cara. Descanso é muito mais do que tirar umas férias, descanso é muito mais do que um final de semana de folga. Descanso na Bíblia é uma posição que acompanha uma postura diante de qualquer situação da vida. Uma postura de total descanso, tranquilidade. Um exemplo disso é lá em Marcos 4. Jesus ele tá no barco, no meio do lago, e mó tempestade rolando, e os caras estão lá com ele, os caras que estão com ele estão morrendo de medo. E nesse momento Jesus ele tá dormindo. Mas você precisa prestar atenção que Jesus ele não descansava apenas enquanto dormia. Quando os discípulos eles acordam, eles desesperados falam: Jesus, você não está se importando que a gente vai morrer? Você não liga que a gente morra? Mas quando Jesus ele acorda, ele está no mesmo barco. Ele está na mesma tempestade, no mesmo lago que os discípulos. Ele está no mesmo lugar, na mesma situação. Mas a reação dele é totalmente diferente da deles. Ele não tem a mesma atitude dos discípulos. E por quê? Porque Jesus ele se encontrava constantemente em uma posição de descanso. O barco não era diferente. O lugar não era diferente. A tempestade não era diferente. Jesus estava em uma posição diferente. Ele tinha uma postura diferente. Ele tinha uma reação diferente. A consciência dele era diferente. E que consciência era essa que Jesus tinha? Jesus tinha consciência de que ele era filho de Deus. Enquanto acharmos que Jesus veio apenas para nos mostrar o que é ser Deus, nós nunca vamos conseguir olhar para Jesus e nos enxergar como ele é. Você sempre vai olhar para Jesus e falar: ah, ele viveu assim porque ele é Jesus. Ele conseguiu viver isso porque ele é Deus. Você sempre vai olhar Jesus como se Jesus estivesse distante demais da realidade que você pode viver. Mas família, sim, Jesus, ele é a perfeita expressão de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Mas um dos objetivos de Jesus ter vindo é ensinar a gente como é ser humano. Por isso também ele é chamado de segundo Adão. Jesus não veio apenas mostrar quem é Deus. Ele veio mostrar o que é ser humano segundo a ótica de Deus. O que é ser humano em Deus. Filipenses 2, versículo 6 diz: ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Um dos objetivos de Jesus foi nos mostrar o que é ser humano. É por isso que ele abre mão de tudo e vem para a terra. Ele vem nos ensinar o que é e como é a vida dos filhos de Deus. Como é a vida de um filho de Deus. Tudo aquilo que um filho de Deus pode viver. Cara, se você é filho de Deus, acredite, dentro de você existe a mesma provisão que existe em Jesus para descansar no meio de uma tempestade. Você tem provisão para descansar em meio ao caos. Mas sabe qual é o problema? Que quando eu ou outra pessoa fala para você que o problema é que você não sabe descansar, que você não aprendeu a descansar, a primeira coisa que a gente faz é aquele sorrisinho de gala, sabe? Pensando, cara, esse filho de Deus não sabe de nada. Ele nem consegue passar uma coisa prática para resolver o problema. Só que, filho, seu problema já foi resolvido na cruz. Você só precisa crer de forma correta e tomar uma posição de descanso. Presta atenção. Mas preste bastante atenção.
Não importa o problema da sua vida, a tempestade ou o caos que você possa estar vivendo. Não importa o que está acontecendo no seu mundo interior, cara. A verdade é a seguinte: dentro de você existe a mesma provisão que existe em Jesus para descansar. Dentro de você existe a mesma provisão que existe em Jesus para descansar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos assumir uma posição de descanso. A segunda coisa que nós precisamos querer assumir, nós precisamos querer ser protegidos. Salmos 91, versículo 4 fala: Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Agora olha que interessante isso aqui, em Mateus 23, versículo 37. É Jesus, e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Família, olha só isso. Jesus ele olha para Jerusalém e diz: quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Cara, com certeza, você já viu uma galinha na vida, é um bicho bem sonso assim, bem estranho, que dificilmente faz alguma coisa agressiva, mas quando a galinha ela tá com seus pintinhos, maluco. Se você for fazer gracinha pra perto da galinha, você vai ver o bicho pegar, cara. Não vai ser um bicho sonso. Você vai ver, a galinha vai ficar furiosa. A galinha, quando ela protege seus filhotes, ela assume uma postura de escudo que ela não tem em nenhum outro momento. Ela vira outro ser, cara. Ela vira um escudo vivo. E ainda que a proteção dela custe a própria vida, ela vai morrer se necessário, mas ela vai proteger os seus filhotes. Mas Lucas, em uma situação real, uma situação de ataque, nenhum pintinho pode morrer? Cara, eu não sei, mas eu sei que se morrer, vai ter morrido no lugar mais seguro do mundo. No melhor lugar que ele poderia estar. Eu não tô querendo dizer aqui, de forma utópica, que nunca vamos ficar doentes, que nunca seremos atingidos. Eu tô dizendo que eu tô dizendo para você que existe descanso em meio à tempestade. Quando você consegue crer e viver como alguém que está reunido debaixo das asas de alguém que daria e que deu a vida por você. Nesse momento que você está escondido no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer: o Senhor é o meu refúgio e é nele que eu sempre encontro descanso. Quem está nesse lugar pode dizer com toda certeza que Jesus é tudo o que você precisa que ele seja. Ele é cura, Jesus é a solução, ele é a resposta, a fortaleza, socorro, ele é tudo. Quando Moisés pergunta para Deus: mas em nome de quem eu vou? Deus fala que o eu sou te enviou. Em João 8,58, Jesus afirma de forma direta que antes de Abraão, eu sou. Eu sou começa e encerra Apocalipse, apontando para o incompreensível, para a incompreensível existência eterna do passado e do futuro de Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Eu sou tudo que você precisa. Deus vira para Moisés e fala: vai ter um dia que você vai estar lá no meio do deserto com o povo. Aí vocês vão precisar de uma nuvem para aliviar o calor durante o dia. Eu sou a nuvem. Quando chegar a noite, vocês vão precisar de um fogo para proteger vocês do frio. Eu sou o fogo. Vai chegar um dia que vocês vão ter fome, vai cair pão do céu. Eu sou o pão que desceu do céu.
Aí você vai precisar de água, eu sou a água, essa água vai sair da rocha, eu sou a rocha, da onde vai sair essa água? Então quem eu sou? O que você precisa? Eu sou tudo o que você precisa. Cara, você tá com um problema no seu casamento e ele tá dizendo, eu sou o quê? O que você precisa. Você tá com um problema com seus pais e ele tá dizendo, eu sou o quê? O que você precisa. Lucas, eu preciso de paciência, ele é sua paciência. Lucas, eu preciso de perdão, ele é perdão e ele te ensina a perdoar. Lucas, eu tô com um baita problema, cara. Ah, é? O que você precisa? Ele é o que você precisa. Quem está debaixo das asas dele pode dizer, o Senhor é o que eu preciso. Mas você consegue entender o que Jesus está dizendo para mim e para você? É como se Jesus virasse para a gente e falasse, olha, o que eu quero fazer com vocês é guardar vocês debaixo de mim como uma galinha guarda os pintinhos. Mas vocês não querem. E aí vem a pergunta besta. Quando alguém não deixa, quando alguém não quer que Jesus o guarde, quando alguém não deixa que Jesus o guarde como uma galinha guarda seus pintinhos, quando, como, onde isso? Cara, se eu perguntar quem quer ser guardado de Jesus dessa forma na lata, todo mundo vai falar que sim. Então, quando é que alguém não quer? Sabe qual é a coisa mais paradoxal do Evangelho? E talvez ninguém nunca vai conseguir explicar isso de uma forma completa. É que o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para assumir tudo e fazer do jeitinho que Ele quer, deixou você fazer o que quer. Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão livre, Ele está tão acima de tudo, que podendo fazer tudo, Ele escolheu deixar você escolher o que quer fazer da sua vida. Em Gênesis, ele coloca duas árvores, como quem diz, cara, eu não quero que ninguém fique comigo porque eu quero que fique. Eu quero que fique porque simplesmente escolheu ficar. Em Deuteronômios 30, lá no versículo 19, nós vemos de forma clara Deus falando, olha, eu estou oferecendo para vocês a vida, mas tem a morte. Eu ofereço para vocês a bênção e existe a maldição. Mas escolhe a bênção para que vocês vivam. Mas a escolha é de vocês. Entre tantos outros textos bíblicos de Gênesis e Apocalipse que nos mostra casos semelhantes. Mas quando ouvimos de Jesus que Ele quer nos guardar e nós dizemos não, sabe quando? Quando estamos ocupados demais para ouvir Jesus, porque nós estamos muito ansiosos. Estamos muito preocupados. Quando deixamos de fundamentar a nossa vida na fé e começamos a fundamentar a nossa vida dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos vendo. Cara, nessa hora, é a hora que Jesus vira para você e fala, poxa, eu tô tentando guardar você, mas você não deixa, você não quer. Eu quero te esconder em mim, debaixo das minhas asas, onde você vai encontrar descanso, com um pintinho debaixo de uma galinha, mas você não quer. Para vivermos debaixo da proteção de Deus, precisamos parar de viver com base naquilo que nós vemos e passar a crer no que nós não vemos. Porque foi através do que não se vê que todas as coisas foram criadas. A terceira coisa que nós precisamos entender para viver debaixo da proteção de Deus, nós precisamos entender nosso real valor. Mateus 6,26 diz, veja os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que preocupação é falta de identidade. Preocupação é resultado de uma desvalorização de si mesmo. Você se preocupa quando você não sabe o valor que você tem, quando você acha que você não vale muito, quando você acha que você é um ninguém. Nesse momento você se preocupa. Não, Lucas, mas eu vacilei na vida, cara. Eu pisei na bola, eu não plantei, e aí eu não fiz por onde, e aí sei lá, cara, isso é mentira.
Olha as aves do céu, elas não plantam, nem guardam em depósito, mesmo assim o Pai as alimenta. Existem 3 níveis para se viver a vida, cara. No nível de maldição, a Bíblia fala, maldito é aquele que pendurado no madeiro. Para aqueles que estão fora de Cristo, cara, existe uma maldição. Jesus levou a maldição, mas para aqueles que não estão em Jesus, existe maldição. Com certeza você conhece alguém que tem uma maldição ali hereditária. A tataravó engravidou cedo, a avó, a mãe, a filha está grávida agora. Ou às vezes o vô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra. Você com certeza conhece alguém, o seu vizinho ou alguém próximo de você que é preso em uma maldição. Existe maldição. Existe um nível de vida que você vive debaixo de maldição. E esse nível é no nível quando você vive sem Jesus. Quem está sem Jesus está debaixo da maldição da lei. Existe maldição. O segundo nível que você pode viver a vida é no nível do plantio e da colheita. A Bíblia fala que de Deus não se zomba, que o homem plantar, isso também ele vai colher. E talvez esse seja o melhor nível de se viver sem identidade. Porque você tem promessa que garante que Deus vai abençoar o fruto da tua terra. Mas você vai ter que plantar para colher. E o que você plantar vai colher. Então toma cuidado, se você plantar coisa errada, você vai colher coisa errada. Mas existe o terceiro nível para você viver a vida. E o terceiro nível é o nível de herdeiro. Mais importante que você saber que você tem uma herança é você saber que você é herdeiro. No nível de herdeiro, você não plantou, você não semeou. Alguém foi no seu lugar, fez tudo por você e te entregou. Essa é a vida que Jesus tem para você. Todos aqueles que estão em Cristo recebem o poder, recebem o direito de se tornar filho, sendo co-herdeiro de Cristo, tendo os mesmos direitos que Jesus tem. A diferença é que Jesus teve que fazer uma coisa, você simplesmente tem que crer que Ele é suficiente para cuidar de você. Cara, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele é. Você só precisa aprender a deixar a sua ansiedade de lado e depender dele, porque o que você precisa, Ele é. Não tem você mais valor que os pássaros? Não, Lucas, mas o caramba, cara. Você me vem com essa preocupação, com essa ansiedade e é coisa negativa pra cá. Mais isso, mais aquilo. Tudo não dá, não tem como. Sabe o que a Bíblia fala? Que da boca do tolo sai a cilada pra alma. Provérbios 18. Cara, e por quê? Porque você simplesmente está se desvalorizando. Isso é resumidamente falta de fé na suficiência de quem Jesus é. É você falar, Jesus, você não é suficiente para resolver esse problema. Cara, você vale mais do que você imagina. Sua alma vale mais do que a conquista do mundo inteiro. Cara, se você, depois de hoje, tiver a clareza que sua alma vale mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, como vai ser sua vida? Cara, a preocupação é a ausência de amor próprio. Eu me preocupo quando eu perco o valor de mim mesmo. Quando eu penso que eu não tenho tanto valor assim. Mateus 6, versículo 27 diz: nenhum de vocês podem cumprir a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Família, como eu queria que o Espírito nos desse revelação de tudo isso que Jesus está falando aqui, cara. Jesus está falando algo mais ou menos assim: meu, olha para a natureza. Olha como o Pai cuida da natureza. Olha os pássaros, olha as flores, os jardins, olha a natureza, cara, olha pra tudo, olha pra criação. Você acha bonito? Cara, com certeza isso é bonito, nem Salomão em toda a sua glória se pareceu com isso. Mas quem tem mais valor? As plantas? As flores? Os pássaros? Ou você? E o problema é que muitas vezes a nossa resposta é: não sei. Porque nos falta identidade. Cara, não tem mudança de realidade enquanto não entendermos a nossa identidade. Quem vale mais? Você ou toda a natureza? Mano, você tem que responder: sou eu.
Eu tenho maior valor que toda a natureza, porque eu sou filho. Jesus morreu por mim. Foi a mim que ele fez cordeiro. Cara, identidade. Você não é condenado. Pobre, morador da zero, miserável. Seu vizinho pode até ser. Você é filho de Deus. Você é embaixador do reino. Você é filho. Jesus morreu por você, porque você tem valor. Quando você olha para a cruz, ela não mostra o quão ruim você é, mas sim quanto valor você tem. Quer saber quanto você vale? Olha para a cruz. Porque foi assim que Deus te comprou. Você nunca vai conseguir definir a importância de uma peça até descobrir o valor que foi pago por quem comprou ela. Você não teria importância se o Pai não tivesse definido o seu valor. E Ele definiu o seu valor da forma mais alta possível, dando o seu único filho por você. Será que temos mais valor que as rosas? Que as aves? Será que eu tenho mais valor que qualquer coisa criada? Se a resposta é sim, então por que nós nos preocupamos? Por que andamos ansiosos? Presta atenção, você fica ansioso hoje, aí amanhã ou depois o problema está resolvido. Mas a ansiedade da alma hoje vai te trazer prejuízo amanhã. Aí você fica cheio de dor, de insônia. E aí você vem com, Deus não me cura, Deus não me sara. Cara, não é Deus não, velho. É você. É suas palavras. Ele quis proteger você debaixo das suas asas, mas você não quis. Quando? Quando você começou a falar o que ele não fala. Quando você começou a crer naquilo que ele não é. Quando você começou a agir da forma que ele não agiria. Quando você começou a pensar sobre você aquilo que você não é. Quando você se desvalorizou. Quando você ficou preocupado, ansioso. E Jesus lá te esperando com as asas abertas, cara. E você tão cheio de coisa que você nem sequer parou para olhar para Jesus. Jesus sempre vai estar lá. Com as asas abertas. E o seu lugar também nunca vai sair de lá. Mas entende isso. Jesus, o Pai, não são controladores. Se você quiser ficar, sempre vai ter lugar. E quer saber como fica? Pela fé. Pela fé é possível ficar todo o tempo do mundo, toda a sua vida, debaixo das asas daquele que te ama e te protege. Você só precisa entender quem você é. Você é filho amado. A quarta coisa que a gente precisa entender: você tem um Pai que te ama. Mateus 6, versículo 32 diz: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Família, quando começamos a correr atrás das coisas, quando começamos a querer proteger a si mesmo, queremos fazer muito da nossa própria força, a gente está falando, cara, eu não tenho um pai. Eu tenho que fazer minha vida, eu tenho que fazer meus corres, eu tenho que resolver a parada. Só que entende uma coisa, o Pai não te fez conquistador. Você pode até viver dessa forma, mas você não foi criado para isso. No Éden, nada precisava ser conquistado. Tudo existia para ser usufruído. Nosso chamado é para participarmos da herança construída em Cristo. Não é sobre conquistar, é sobre desfrutar. Mais importante que saber que se tem uma herança é saber viver como herdeiro. Como filho, eu não preciso conquistar algo que já é do meu pai. Toda vez que eu tento conquistar algo na minha força, eu estou falando, Deus, você não deve ter isso para mim. Então eu vou ter que ganhar na força. Deus, você não deve ter roupa para mim. Então eu vou ter que ganhar na força. Deus, você não deve ter provisão para mim. Então eu vou ter que ganhar na força. Deus, você não deve ter proteção para mim. Então eu vou ter que ganhar na força. Você não deve ter comida para mim. Eu vou ter que ganhar na força. Deus, você não deve ter, eu vou ter que ganhar na força. Isso é o mesmo que você afirmar, eu não tenho pai. E aí nessa hora, nossa alma ativa, tudo se mistura, você não consegue mais separar a alma do espírito, porque a palavra de Deus não faz mais parte da sua vida, porque você nem acredita mais nela. E aí daqui a pouco você nem sabe mais se você realmente é filho de Deus ou não. Mas Jesus está lá. Tudo que eu queria era te proteger como uma galinha protege seus pintinhos.
mas você não quis. Minhas asas estão abertas para você, é só entrar. E você vai encontrar descanso. Mas você não quer. Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Gente, presta atenção aqui, ó. Ele não vai cuidar. Ele cuida. Ele não irá cuidar. Ele cuida. Ele tem cuidado. Hoje, Ele já cuida de você. Se lança nele. Coloca isso na sua cabeça. Preocupação reflete a falta de valor que damos a nós mesmos. Por isso Jesus, quando ele vai ensinar isso, ele trabalha com comparativos. Você consegue perceber que você vale mais que isso? Se não, é por isso que você anda tão preocupado. Agora, se a sua resposta é sim, então não andeis preocupados com nada. Porque o Pai cuida de vocês. Vocês têm um Pai. E Ele é por vocês. Você tem um Pai. Olha só que interessante isso daqui. João, capítulo 11, versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas. Família, essa aqui é uma chave. Talvez essa seja a chave de tudo que eu quero que vocês gravem. Maria e Marta, elas eram irmãs de Lázaro, e Lázaro estava muito doente. Elas sabiam que Jesus tinha poder para fazer muita coisa, então elas mandam um recado para Jesus. Elas poderiam falar várias coisas. Vira e mexe, Jesus estava por lá, já havia comido uma porrada de vezes na casa delas. Jesus havia ficado hospedado já lá um monte de vezes também. Elas poderiam falar: Jesus, já fizemos tanto por você, agora nós precisamos da sua ajuda. E cara, talvez isso pareça válido. Jesus, eu já te servi tanto. Jesus, eu já fiz tanto na igreja. Jesus, mas eu já dizimei tanto. Jesus, mas eu já fiz tanto. Agora eu preciso da sua ajuda. Muitas vezes nós achamos que esse tipo de papinho move Deus. Só que isso não move. Deus não é movido por troca. Ele não é vendedor. Ele não negocia. Deus não é negociante. Não tem negócio com Deus. Mas elas não fazem isso. Elas mandam um recado para Jesus falando: aquele a quem você ama. Aquele a quem você ama está doente. Aprende uma coisa na sua vida. Quando você se apresentar diante de Deus, não se apresente como quem fez. Ou como quem quer dar algo para receber algo em troca. Se apresenta assim, ó: Pai, aqui está aquele a quem você ama. E o fato de você saber que Ele ama você e que Ele é tão generoso te dá a certeza que Ele vai cuidar de quem Ele ama. Ele vai proteger o que Ele ama. Ele vai guardar o que Ele ama. Ele vai prover para quem Ele ama. Família, o Pai tem compromisso com quem Ele ama e Ele ama você. Sabendo disso, por que você está tão preocupado? Por que a sua alma se abate? Por que anda tão ansioso? Por que você não consegue dormir mais? Por que você anda sem paz? Por quê? Se você tem um Pai que te ama. E aquele que habita debaixo das suas asas pode dizer: Ele é aquilo que eu preciso. Cara, tem hora na nossa vida que sabe o que você tem que fazer? Nada. Sabe qual é o problema? A gente quer resolver tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você não pode resolver, esteja disposto a dormir em meio à situação, ciente que existe alguém por você, com todo o poder e que nunca vai te deixar desamparado. Família, nós temos um Pai, e nosso Pai, Ele é bom. A última coisa que a gente precisa entender, para ter certo que temos um Deus que nos protege, que cuida de nós, que nos ama, que é a solução para todas as nossas guerras, a última coisa é que tudo que precisamos ter é apenas uma coisa.
Lucas, como assim? Você passou aqui um monte de ponto. Você falou que eu tenho que ter posição de descanso, que eu preciso querer ser protegido, que eu preciso entender meu valor, que eu preciso entender que eu tenho um pai que me ama. E agora você fala que na verdade eu preciso de apenas uma coisa? Tudo que importa é apenas uma coisa. Olha só isso aqui que está escrito em Lucas 10, versículo 38. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Manda que ela venha me ajudar. Cara, Marta estava preocupada. Marta estava cheia de coisa para fazer, ela estava aérea, ela estava assim, 220. Ela nem estava dando atenção para Jesus, ela estava dando tanta atenção para Jesus que não estava dando atenção nenhuma, sabe? Ela estava em outro lugar, a cabeça dela estava em outro lugar. Mano, no dia que você perceber que você tá meio aéreo, que sua cabeça tá em outro lugar, cara, para tudo. Fica uns 5 minutinhos parado, para tudo. E fique em silêncio. Feche os seus olhos e comece a lembrar do amor de Deus. Cara, simplesmente para. Você não é filho de Deus pra você ficar aéreo, pra você ficar brisando, pra você ficar com a cabeça em outro lugar. Você é um receptáculo de Deus. A sua mente originalmente foi feita para se conectar com o Espírito de Deus, com a vontade dele. Mano, então guarda a tua mente para ouvir o que ele tem para falar. E quando você fizer isso, você vai escutar. Cara, você é justo, você é justificado. Você está em Cristo. Você não vai perder tempo atarefado, cansado da vida, cara, reclamando, sendo um brigão, idiota, um hipócrita. No Connect a gente estava conversando e nós chegamos à conclusão que todo mundo tem um nível de hipocrisia dentro de si. Quer se livrar disso? Para de fazer o que você acha e comece a fazer o que Cristo é. Cara, tem muita gente cansada com a vida porque tá fazendo um monte de coisa que não era pra fazer. E em troca de quê? Às vezes apenas de pagar as contas. E aí Jesus vai olhar pra você e vai falar: quantas vezes eu quis te guardar debaixo das minhas asas. Família, presta atenção. Não importa qual seja o problema da sua vida, você não vai resolver isso fazendo o que você acha que tem que fazer. Você vai resolver isso descansando em quem fez tudo, inclusive você. Existe descanso em Deus, cara. Existe paz em Deus. Ele é a resposta para tudo. Ele é a salvação do meu negócio. Ele é a salvação do meu filho. É a salvação do meu marido, da minha esposa. Ei, o que você precisa, Jesus é suficiente para resolver. Não vale a pena ficar estressado. Não vale a pena ficar preocupado. Não vale a pena. Cara, não vale a pena ficar ansioso por causa de nada. E a história continua. Lucas 10, versículo 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Olha só isso. Toda mulher nesse contexto histórico precisava estar servindo. Mulher não poderia ficar parada, cara, em nenhum momento com visita em casa. A cultura judaica aqui ela era extremamente machista. A mulher era realmente vista como menor que o homem. O lugar de mulher aqui é na cozinha. Ela existe para servir o homem. É claro que sabemos que em Cristo não existe diferença entre o judeu e o não judeu, entre mulher e o homem. Mas nesse momento, nessa cultura, Maria tinha que estar servindo. Ou fazendo algo pelos homens que estavam na casa. Mas não era isso que Maria estava fazendo. Só que aí o Senhor responde, Jesus responde. Versículo 41. Marta, Marta, você está muito agitada, cara. Você está agitada e preocupada com muita coisa. Mas apenas uma coisa é necessária. O que eu disse? Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E essa ninguém vai tirar dela. Cara, isso tem queimado no meu coração e tem vindo aumentando assim, cara, desde o meio do ano passado. Marta, você anda fazendo muita coisa, cara. Muito pra lá e pra cá. Muito vai e vem, muita agitação, muito para. Apenas uma coisa. Apenas uma coisa é necessária. E foi isso que Maria escolheu e ninguém vai tirar isso dela.
Você consegue entender isso? Cara, a vida tava gritando contra Maria. Você não pode estar aí. A cultura gritava contra Maria. Marta gritava contra Maria. Faz alguma coisa, se mexe, movement, mexa-se. Você não tá fazendo nada de útil. Você não tá fazendo nada que presta. Você não tá fazendo nada que é relevante. Você não tá fazendo nada que importa. Ficar aos pés de Jesus é inútil. Vai fazer alguma coisa que presta. E você não faz ideia de como isso dói. A verdade é que a vida sempre vai ter um monte de coisa pra você fazer. Sempre vai querer te prender na cultura, no sistema, no achismo, em qualquer outra coisa. Mas aí vem a vida do justo. O justo não vive pelo sentimento. O justo não vive pelo que acha. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E quando você vive pela fé, você sabe que apenas uma coisa, uma única coisa, é necessária. E o que é necessário, Lucas? Eu ficar sentado aos pés de Jesus em posição de descanso, enquanto ouço ele falando a respeito do Pai. Família, a Bíblia fala que Jesus ele é a perfeita expressão do Pai. Que ele só falava o que ele viu o Pai falar, que ele só fazia o que viu o Pai fazer. A Bíblia não fala o que Jesus estava falando aqui nesse momento, mas com toda certeza ele estava falando do Pai. E Maria estava fascinada com o conhecimento do Pai. Toda vez que estamos sentados em posição de descanso olhando para Jesus, não estaremos inquietos, cara. Nós não vamos ficar preocupados. Nós não vamos ficar ansiosos. E muito menos levados pelo que acontece ao nosso redor. Se Maria fosse levada pelo que acontece ao redor dela, ela ficaria 5, 10 minutos no máximo. E Marta faria ela levantar. Mas não foi o que aconteceu. Porque ela estava fascinada em Jesus. Fixando nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos prosseguir para o alto. Eu quero encerrar essa temporada, mas eu quero deixar gravado no seu coração uma coisa. Não vale a pena ficar preocupado. Não vale a pena gastar sua vida com preocupação, com ansiedade, com estresse. Não vale a pena. Não deixe isso ocupar a sua mente. Não se conforme com isso, mas transforme a sua mente à vontade de Cristo. Leve os seus pensamentos cativos a Cristo. Você não é um derrotado, você não é um fraco, você não é um lixo, você não vai ficar doente. Lucas, mas eu tô doente. Você pode até estar doente, mas não vai ficar doente. Então seja curado agora em nome de Jesus. Você vai bater no seu peito e vai falar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou justo, sou mais do que abençoado, eu sou abençoador, mal algum vai me pegar, nenhuma praga vai chegar na minha casa. E aí se a sua alma começar a gritar falando: você tá louco? Com base em que você acredita nisso? Isso não é pra você. Você vai esmurrar ela e você vai falar: eu habito debaixo das asas do Onipotente e é aqui que eu descanso. O Senhor é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha provisão, Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele é o meu pastor e eu não vou ter falta de nada. Eu não vou deixar minha alma viver abatida. Ei, você tem Pai. Tem coisa na sua vida que é você que escolhe. Deus não é controlador. Ele não segura você e diz: você não vai sair daqui. Quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, quando o filho pede a herança para o pai fala: tudo bem, pode pegar. O filho pega a herança e ele vai embora. Ele vai embora porque quis. Ele saiu debaixo das asas do pai porque ele quis. Mas teve um belo dia que ele teve fome. Fome não é só de comida, cara. Fome é qualquer ausência que você tenha de algo que te dá sustento. Talvez você esteja de boa em muitas áreas, mas tem uma área na sua vida que você está com fome. Você está sem paz, você está sem alegria, você está sem vida. Existe uma área na sua vida que você se encontra em constante caos, uma guerra que parece que não vai ter fim. Cara, é simples. Corre para debaixo das asas do Pai. Não importa como você vai voltar. Não importa como você está, cara. Não importa o fiasco que você deixou a sua vida chegar. Quando o filho tem fome, ele lembra que a casa do pai, até os empregados comem bem. Ele lembra que a casa do meu pai, cara, até os empregados têm mais do que suficiente. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para debaixo das asas. Família, isso não é só para desviado não, cara. Família, isso é para toda a área da nossa vida, que às vezes saímos debaixo da proteção do Pai. Quantos de nós estamos como órfãos dentro da igreja? E há anos esquecemos que temos um Pai, que na casa dele nada falta, mas nós saímos de debaixo das asas e queremos fazer na nossa força.
Queremos fazer pelo nosso mérito, porque eu sou bom, porque eu consigo, porque eu posso, porque eu vou, porque eu faço, sabe? A única coisa que paralisa a graça não é o pecado, mas é a justiça própria. Marcos 2, versículo 17 fala: ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os que se acham justos, mas sim para os pecadores. Quando o pecado se encontra com a graça, ele é perdoado e o pecador é transformado. Quando a miséria se encontra com a graça, ela recebe provisão e abundância. Quando o doente se encontra com a graça, ele recebe cura e restauração. Mas quando a justiça própria se encontra com a graça, ela encontra ofensa, frustração e rejeição. Porque a graça só é dada para quem é humilde. A Bíblia fala em Lucas 18 que um jovem líder judeu, o que muitos de nós chamamos como jovem rico, ele chega em Jesus e ele queria a vida eterna, alegando que ele já cumpria toda a lei, chavecando, querendo ser reconhecido como se fosse bom. Mas quando Jesus pede para ele vender tudo que ele tem e dar aos pobres, ele se ofende. Ele se entristece e ele vai embora, porque na verdade nem o primeiro dos mandamentos ele conseguia cumprir. Deus não estava acima de todas as coisas na vida dele. E a lei fala que quem descumprir qualquer um dos mandamentos será culpado de ter descumprido todo o resto. Só que no próximo capítulo, no capítulo 19 de Lucas, um capítulo depois desse episódio, nós vemos Zaqueu. Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Zaqueu ele era um corrupto, como muitos dos corruptos que nós temos aqui nesse país. Para os judeus, gente como Zaqueu era o pior tipo de gente que existia, como talvez para você também seja. Zaqueu ele era um homem muito pequeno de estatura. E Jesus foi pregar perto de onde ele morava. E aí Zaqueu, para ver Jesus, ele sobe em cima de uma árvore para conseguir ver Jesus pregando. E do nada Jesus ele vira para Zaqueu. E é com certeza os religiosos ali de plantão já começaram a ficar alvoroçados. Não, agora Jesus vai dar uma profecia da condenação, assim, Zaqueu vai acabar com ele. Daquele tipo de profecia que com certeza você já ouviu. Jesus ele nunca tinha visto Zaqueu. Mas Jesus chama Zaqueu pelo nome, como se conhecesse ele. Como se ele estivesse dizendo: ei, eu te conheço. Ei, você é importante para mim. Mano, qualquer pessoa ali naquela multidão queria Jesus na casa dele. Qualquer pessoa ali naquela multidão não mediria esforços para fazer uma janta para Jesus. Jesus era famoso, Jesus era querido, mas Jesus foi no menos querido de todos. Talvez o mais pecador de todos que estavam ali. E olhou para ele como alguém que se importa. Olhou para ele com olhar de amor. Olhou para ele como se ele fosse uma pessoa importante para Jesus. Talvez ninguém nunca tinha olhado para Zaqueu daquela forma. Talvez nem a mãe de Zaqueu tivesse olhado para Zaqueu daquela forma. Jesus vira para ele e fala: ei, eu vou jantar na sua casa hoje. A Bíblia fala que na hora, Zaqueu desceu. E enquanto eles estavam jantando lá no meio daquela conversa, a Bíblia também não fala qual era a conversa. Zaqueu ele olha e fala: ó, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Cara, olha que louco isso. Olha que mind blow desse bagulho é. Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Não. Pro jovem líder judeu, Jesus pediu? Sim. Ele deu? Não. Sabe por quê? Porque quando a graça aparece, a única coisa que paralisa ela não é um pecador como o Zaqueu. Não é um pecador como talvez eu e você sejamos. Mas a justiça própria de alguém como um líder judeu. Quem tem muita obra para contar, quem faz muito para ser protegido por Deus, quem faz muito para Deus abençoar, como se o favor de Deus pudesse ser comprado. Não, eu protejo meu dinheiro dando dízimo, porque Deus ele é dono de uma seguradora, né? Ele é dono da Porto Seguro, então eu dou 10% do meu dízimo, ele protege os outros 90% do meu dinheiro. Família, Deus não é dono de seguradora, ele é pai. Por isso ele não precisa de nada que você possa fazer ou dar. Ele te protege de graça. Lucas, então o que eu faço? Volta para debaixo da asa do Onipotente e não se preocupa com nada. Nada se compara com você. Ele te ama e a única coisa que importa é estar debaixo das suas asas.
Lucas, mas me prova, como eu posso saber que Deus me ama tanto assim? Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5. Lucas, mas e se eu morrer? Como eu posso ter certeza que essa proteção... E se acontecer alguma coisa comigo? Cara, se morrer é lucro. Se morrer é lucro porque nós podemos estar com Jesus. Cara, não tem saída. Nós somos o povo mais seguro dessa terra. Para uma galera que até morrer é lucro, o que pode nos decepcionar? O que pode nos preocupar? O que é tão grande que vai tirar a nossa paz? Galera, nós vivemos, ou pelo menos nós deveríamos viver pela fé. E Deus ama quem não volta atrás na fé. Ele se agrada disso. E o nosso único objetivo é viver e transmitir essa fé para aqueles lá de fora que estão sem esperança, mostrando para eles que apenas uma coisa importa: é estar diante de Jesus, debaixo das suas asas. Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí na sua casa.